Algumas coisas que nós já pedimos, nós já recebemos, mas a notícia ainda não chegou até nós. Alguns milagres que eu já pedi, já aconteceu, só que não chegou a mim ainda. Eu quero começar o grupo de oração hoje, a minha pregação hoje, com um testemunho da Cíntia. Vem aqui, Cíntia. Semana passada a Cíntia, estou saindo ali, a Cíntia veio em mim e falou assim: eu tenho um testemunho para dar. Eu falei: mas qual que é o teu testemunho, né? Ao mesmo tempo que foi tão simples, foi tão profundo, desde o dia que ela entrou por aquela porta, o primeiro grupo de oração, até a quarta-feira passada, foi uma sequência de milagres. Não existe pequeno milagre e não existe grandes milagres. Existe o milagre. Não existe algo muito impossível e pouco impossível. Não, existe o impossível. E para Deus é uma sequência de coisas para que se possa acontecer o final do milagre. Milagre tem começo, meio e fim. Na mão de Deus ele está pronto. É na nossa que não está. Então eu pedi para a Cíntia começar. Antes de eu pregar, ela vai contar, porque tem tudo a ver com aquilo que eu ia pregar hoje. Aí hoje eu mandei uma mensagem para ela no Instagram. Ela respondeu. Eu falei: então você vai testemunhar hoje no grupo de oração. A paz de Cristo. Boa noite a todos. Obrigada, Astro, pela oportunidade. Sempre é bom poder falar do nosso grandioso Deus. E eu gostaria de falar do meu testemunho. No final de 2024 eu me encontrava numa situação de desemprego, numa situação morando de favor na casa dos meus pais. Isso me entristecia muito, me deixava muito para baixo. E com 2 filhos, e eu precisava do milagre de um novo emprego, de uma vida digna, de uma casa para morar. E eu não tinha nada disso. Então naquele momento, esse era o meu impossível. Para mim era completamente impossível sair dessa situação que eu me encontrava. E eu tenho uma prima irmã que me deu muita força. Ela falou assim: vou colocar você para estudar para concurso e vou te ajudar nessa empreitada. Comprou o curso para mim, eu comecei a estudar. E no ano passado, em janeiro, eu vim na casa da minha amiga Michele, que está bem ali, e ela me acolheu com todo amor. Eu sou de Tupã, tá? Vim para cá, prestei o concurso e eu não tinha a certeza de nada. Eu não sabia o que ia acontecer, se eu ia passar, se eu não ia. Eu simplesmente vim e fiz a minha parte. Fiquei na casa dela, mas eu me encontrava ainda numa situação de muita tristeza. E ela me convidou para vir aqui. Vim, conheci a pregação do Astromar e naquele dia Deus usou ele para falar comigo. E eu tomei posse daquela palavra. Eu não saí daqui sem fazer a minha parte. Eu acreditei e fui até o final. Todos os dias, ao decorrer do ano passado, quando eu desanimava, ficava triste, achava que o meu impossível estava muito longe de acontecer, eu tinha gravado um pedacinho do que ele falou. Eu mostrei, inclusive, para ele. E toda vez eu assistia, aquilo me renovava as forças. E eu não deixei de fazer minhas orações, de procurar o nosso Deus e de acreditar. Então, essa mensagem hoje para você é uma mensagem de esperança. Se você se identificou, está passando por algo ou já passou por algo semelhante, creia que Deus vai fazer um milagre. O seu milagre já está pronto. E a palavra que ele falou o ano passado, que eu gravei e fiquei o ano inteiro ouvindo, foi Hebreus, que falava que em bem pouco tempo, sem dúvida, bem pouco tempo, o que há de vir, virá. Boa noite, obrigada. Hoje, eu fui aprovada no concurso, fui chamada, tenho um trabalho digno, meus filhos têm uma casa, um apartamento para morar. Então Deus
trouxe dignidade para minha vida, já não moro mais de favor, e é isso. Boa noite a todos. Aquilo que é de vir virá, não tardará. Repita isso, vai. Aquilo que é de vir virá, não juntos. Aquilo. Está pronto, gente. Hebreus 10, 37. A palavra de hoje que eu quero pregar, talvez seja até continuação desse primeiro Hebreus 10, 37. Evangelho de São João, capítulo 4, é a cura do filho de um oficial. Algumas coisas que oramos, Deus já fez, mas a notícia ainda não chegou. E eu quero dar essa notícia hoje aqui para você. Algumas coisas que você tem orado, simplesmente ainda não chegou a notícia, mas o milagre já aconteceu. Olha o quão é interessante essa passagem, que começa no Evangelho de São João, capítulo 4, no versículo 47. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Presta atenção na história, presta atenção nessa história. Ela é muito interessante. Ao ouvir que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho. Ele chamou Jesus. Jesus vinha vindo de uma região para outra, gente. E ele falou: vai lá em casa, o meu filho está muito doente, Jesus. Ele rogou para que Jesus fosse na casa dele, descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. A sequência, não se desligue da sequência. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce para minha casa antes que meu filho morra. Olha a urgência desse homem, gente, pedindo por um filho. Senhor, desce para minha casa, vai lá na minha casa, vai lá para minha região. Jesus estava na região da Galileia, ele tinha que ir para Cafarnaum, um dia de caminhada. Exatamente um dia de caminhada. E esse homem creu que Jesus poderia realizar aquele milagre. Olha a sequência. Pediu-lhe: Senhor, desce, porque meu filho, antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho já está passando bem. Eu fico imaginando a volta desse homem, gente. Jesus simplesmente não foi na casa dele, falou: vai, um dia de viagem. Eu não sei se esse homem dormiu em algum lugar para chegar na sua casa. Eu não sei se esse homem, só que eu imagino o coração desse homem. Ele caminhou com uma palavra, ele caminhou com uma frase de Jesus, ele caminhou na fé. Eu vou para minha casa. Ele deixou Jesus. A sequência de tudo isso aí, o percurso desse homem é o nosso percurso. Cíntia, você caminhou um ano inteiro com essa palavra. Aquilo que há de vir virá, Cíntia. E você e eu, nós também precisamos caminhar com essa palavra de Jesus. Vai, o teu filho já está curado, o teu filho vive, o teu milagre já aconteceu. Olha para mim, o teu milagre já aconteceu. Aplauda isso. O teu milagre já aconteceu. E esse homem, gente, caminhou com essa palavra. Esse homem caminhou durante um dia com essa palavra, na fé. O homem acreditou na palavra e partiu. Enquanto ia descendo, no caminho, os criados daquele homem gritaram para ele. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e disseram a ele:
teu filho já está passando bem. Olha o detalhe. O teu filho já está passando bem. Indagou então deles a hora em que o filho havia sentido melhor. Mas que hora que o meu filho começou a passar bem? Isso no caminho. Ele não tinha chegado na casa dele ainda, gente. Que hora que o teu filho estava passando? Que hora que o meu filho estava passando bem? Indagou então deles a hora em que seu filho sentira melhor. Respondeu: ontem, à 7ª hora. 7ª hora é 1h da tarde. Ontem, à 1h da tarde. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus havia dito para ele: o teu filho está curado. E ele creu, ele e toda a sua casa. Aplauda isso, vai. E ele creu, ele e toda a sua casa. É graça de Deus, gente. No caminho, eu fico imaginando aquele caminho daquele homem, ele voltando para casa todo agoniado, angustiado, e de repente aquele homem encontra os criados vindo no mesmo caminho para avisá-lo. A notícia chegou, o meu filho está curado. E ele perguntou: que hora que isso aconteceu? A mesma hora que Jesus havia decretado a palavra. Eu quero que você anote a noite de hoje, dia 4, eu escrevi na minha Bíblia, dia 4 de março, às 9h06. Eu quero dar essa palavra na tua vida. O teu milagre. Ei, o teu milagre já chegou. O teu milagre chegou. Marca a noite de hoje. Você apenas não recebeu a notícia. Como aquele homem, ele apenas não tinha recebido a notícia. Ele só caminhava. Uma dessas vezes que eu fui para Israel, um guia chamado Michel ou Maicon, ele conta uma história muito interessante da ressurreição de Jesus. A maioria dos milagres de Jesus foi em Cafarnaum, em torno do mar da Galileia. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou em Jerusalém. De Cafarnaum a pé até Jerusalém dá 5 dias de caminhada. Aquele homem, ele morava em Cafarnaum. Esse homem morava em Cafarnaum. E ele viu toda a crucificação de Jesus. Jesus morreu, foi sepultado. E ele foi encarregado de levar a notícia para Cafarnaum. 5 dias de caminhada. Aquele homem caminhou com a notícia da morte o primeiro dia. Aquele homem caminhou com a notícia da morte no segundo dia. Aquele homem caminhou com a notícia da morte 3 dias. Mas a Bíblia nos diz que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Até o terceiro dia ele não sabia. Caminhou mais um. Quando chegou em Cafarnaum, Jesus já estava vivo. E ele começou a dar notícia para as pessoas. O mestre morreu, ele foi crucificado. Os judeus crucificaram Jesus. Os romanos, soldados romanos mataram Jesus. Mas o que ele não sabia é que Jesus já estava vivo. Passado alguns dias, veio a notícia: Jesus está vivo. Imagine aquele povo que todos eles viram milagres. Eles ficaram alguns dias com a má notícia. Quando nós cremos em milagre, não
caminhe com a má notícia. É impossível, não vai dar certo. Decretou a morte, o juiz deu sentença, o advogado falou que vai perder. É mentira! O teu milagre já está pronto. Essa é a graça para quem crê. Para quem crê, nada é impossível. E nesse caminho, gente, esse homem que caminhava de Jerusalém, esse homem que caminhava para ver o filho dele, aquele homem, ele recebeu no caminho uma boa notícia. Eu quero ser esse criado, eu quero ser essa pessoa nessa noite, a dizer para você: eu creio que o teu milagre já aconteceu. Você apenas não recebeu ainda a notícia. Amém. Amém. Como aquele homem, como aquele oficial, hoje nós vamos voltar para casa com uma palavra. Como aquele oficial, hoje nós vamos voltar para casa com uma palavra: o teu filho está vivo. Quero começar aqui com esses dois lados. Eu vou dizer para vocês que o milagre de vocês já aconteceu. Eu quero que vocês fiquem de pé e aplaudam. Vamos lá. O teu milagre já aconteceu. Ei, o teu milagre já aconteceu. Fala para quem está do teu lado aí: o teu milagre é o nosso milagre. Ei, vocês aqui, o milagre de vocês já aconteceu. A notícia vai chegar. A notícia vai chegar. Oh, irmão, o teu milagre já aconteceu. A notícia vai chegar. Vai chegar a boa notícia para vocês, eu tenho certeza. Assim como na vida da Cíntia chegou. Cíntia, você passou no concurso. Cíntia, você tem uma casa. Cíntia, você e teus filhos estão morando dignamente. Acredita isso, gente? A noite de hoje é essa. É de milagres. Vamos rezar e colocar todo o nosso impossível nas mãos daquele que tudo pode. Teu papel está aí. Para você voltar semana que vem com um papel escrito, mas você não vai colocar a data da semana que vem. Você vai colocar a data de hoje. Eu queria que você colocasse o horário. Agora são 9h12. Eu não sei que hora que você se sentiu mais. Mas você vai pôr a data, dia, mês, ano e hora. Quando a Cíntia mostrou para mim o vídeo, ela sabia exatamente qual era o grupo de oração que ela tinha vindo e que ela sentou lá. E eu disse: aquilo que há de vir virá, não tardará. Hoje eu quero dizer para vocês: o teu milagre já aconteceu, mas a notícia ainda não chegou. Continue como aquele pai. Caminhe com essa palavra de hoje. Flávia, caminhe com essa palavra de hoje. Tem uma grande graça que vai acontecer na tua história, na tua vida. Ainda não chegou, mas já está pronto. Já está pronto. A notícia vai chegar. Tem alguém do teu lado que você pode dizer isso para ela? A notícia vai chegar. Vai chegar. O milagre vai chegar. A notícia vai chegar. Ele está pronto. Nós vamos voltar para casa com essa palavra. Com essa palavra. Vai. O teu filho já está curado. Ou seja, o teu milagre já aconteceu.
Aquele homem não recebeu a notícia de Jesus em sua casa. Ele não recebeu no caminho. Ele caminhou com uma palavra. Amém.